Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No início estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. De tudo aquilo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ô Serginho, será que a gente podia cantar aquele refrãozinho meditativo do início da missa de hoje? Após espera até palácios se apagam diante da estrebaria, até palácios se apagam diante da estrebaria. Após espera tão longa e rompe a noite que é dia, até palácios se apagam diante da estrebaria. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos ouvido no tempo do Advento sempre os profetas do Antigo Testamento anunciar a esperança ao povo. Quem estava ontem à noite viu quantas situações de dor e tristeza eu enumerei, começando a falar das crianças, dos abandonados, dos pobres. E os profetas anunciavam esta alegria, esta novidade, justamente porque falavam a um povo que vivia normalmente o drama da injustiça, o drama da opressão,
Então, se tantas vezes os profetas falaram de coisas tão duras, denunciando o mal, a opressão, a violência, denunciando os reis de seus tempos, os profetas também falavam de esperança, de um tempo novo, da alegria. É isso que hoje o profeta Isaías nos disse na primeira leitura, quando fala: alegrai-vos e exultai, ó ruínas de Jerusalém. Está falando de ruínas. Imagine, falemos de vida, falemos de pessoas. Quantas pessoas, quantas vidas em ruína. E o profeta está dizendo: alegrai-vos, ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo, o Senhor resgatou Jerusalém. Por isso que a experiência do Natal é a experiência sempre da esperança, sempre da alegria, de um Deus que, vendo o drama, a miséria, o sofrimento, o pecado, um Deus que se compadece e vem fazer parte da nossa humanidade para nos redimir. Natal, portanto, é sempre uma experiência também de misericórdia, de compaixão e de um amor estupendo, um amor que já não cabe mais em Deus, ele precisa transbordar, e transborda vindo nos redimir, nós que tantas vezes na história viramos as costas a Ele e ao seu projeto de amor. A carta aos Hebreus, em comunhão com o Evangelho de hoje, vai dizer que muitas vezes, de muitos modos, Deus nos falou na história, mas que chegou um tempo, nós chamamos isso na história de plenitude dos tempos, na teologia, chegou um momento, um tempo em que já não adiantava mais Deus falar da forma que estava falando. Agora Ele veio se tornar um de nós. São João, com a forma poética, teológica com que escreve o Evangelho, vocês veem que o Evangelho de João é muito diferente dos outros três que nós chamamos sinóticos e que aqui já tive a oportunidade de falar várias vezes. São João hoje, ele começa a falar: no início era o Verbo. Mas que verbo era esse? Era Deus que estava no meio da humanidade através da palavra. E São João vai dizer: olha, e o mundo foi feito por meio da palavra, e foi feito mesmo. Está lá no livro do Gênesis, a palavra faça-se, o verbo faça-se. No início era o verbo, faça-se a luz, faça-se as montanhas, faça-se. Deus criou o mundo pelo verbo, Deus falou e o mundo foi feito. Livro do Gênesis, que São João está fazendo menção. E a palavra de Deus foi nos dirigida de muitas formas, e a palavra de Deus foi rejeitada. Nós temos primeiro, já falei, a palavra que chamamos palavra criadora, a palavra que criou tudo. E temos a palavra criadora foi rejeitada, porque o paraíso da criação foi quebrado, a harmonia da criação foi quebrada pelo ser humano. Mas as outras duas palavras também foram recusadas. Uma palavra que é uma palavra da aliança. Deus, de muitos modos, muitas vezes tentou estabelecer uma aliança com seu povo. Fez isso com Moisés, fez isso com Noé, e foi fazendo, e todas as vezes a aliança era quebrada, com Abraão. E aí vieram os profetas que emprestaram a sua boca para uma palavra que não lhes pertencia. A palavra dos profetas é a palavra de Deus. Então Deus nos criou pela palavra, a palavra criadora, Deus estabeleceu aliança, a palavra da aliança, Deus nos falou pelos profetas, a palavra profética. Olha de quantas maneiras Deus tentou conversar conosco, estabelecer uma aliança conosco, uma relação de amor conosco. E ainda, quantas vezes o povo se voltava contra Deus. Chegou o limite de Deus, o limite desse amor que transborda, e Deus vai dizer: olha, já não adianta mais eu tentar falar, conversar, eu vou me tornar um. Serei com Emanuel, um Deus conosco, que caminha conosco, que experimenta a dor e a alegria,
a tragédia da vida humana e a experiência do amor, daquele que chora por Lázaro porque amou Lázaro, daquele que amou a sua família e amou a todos, os pobres, os pecadores, os leprosos, os abandonados, os samaritanos, que era gente que não prestava, os cobradores de impostos, que era gente que não prestava. Um Jesus que, como o próprio Pai, transborda de amor, não se cabe em si, ama todos e todas. Essa é a experiência do Natal. Eu ontem falava, inclusive na hora do Pai Nosso, dessa experiência de expandir o nosso coração para que tenhamos um amor universal e que as crianças da Síria sejam lembradas por nós, e que o povo lá do Afeganistão ou da África, dos países em conflito, sejam lembrados por nós, que os migrantes lá como é que chama o país mesmo que eu falei ontem? Honduras, que eu falei, mas que saíram de Honduras e cruzaram a Guatemala rumo ao muro dos Estados Unidos, que sejam lembrados por nós, que tenhamos esse amor universal, que todos caibam dentro do nosso peito. O Papa sempre no Natal, ele faz uma oração e na oração e na bênção de Natal, ele fala sempre sobre essas experiências de dor, de sofrimento no mundo. O desejo de Natal dele é um desejo de que as coisas melhorem. Isso nós já falamos ontem. Então eu queria recuperar uma outra mensagem de Natal do Papa esse ano. As irmãs, eu já dei uma palhinha em duas estrofes com as irmãs no nosso encontro essa semana. Com vocês eu quero um pouquinho mais, vão ser quatro parágrafos da mensagem de Natal do Papa, que é sempre uma palavra muito bonita e uma palavra de esperança e de conversão, porque o Papa sempre nos convida à experiência da conversão. Olhemos para o primeiro Natal da história para descobrir quais são os gostos de Deus. Aquele primeiro Natal da história foi cheio de surpresas. Começa com Maria, que era a esposa prometida de José. Chega o anjo e lhe muda a vida. A Virgem será mãe. As surpresas prosseguem com José, chamado a ser pai de um filho sem gerá-lo. Um filho que chega no momento menos indicado, isso é, quando Maria e José eram esposos prometidos e segundo a lei não podiam morar juntos. Diante do escândalo, o bom senso da terra convidava José a repudiar Maria e salvar o seu bom nome. Mas ele, que mesmo que tivesse direito, surpreende. Para não prejudicar Maria, pensa em despedir-se dela em segredo, a custo de perder a própria reputação. Depois, outra surpresa: Deus em sonho muda seus planos e lhe pede para receber Maria consigo. Nascido Jesus, quando tinha seus projetos para a família, ainda em sonho lhe é dito para levantar-se e ir para o Egito. Em síntese, o Natal leva a mudanças de vida inesperadas. E se nós queremos viver o Natal, devemos abrir o nosso coração para estarmos dispostos às surpresas, isto é, a mudança de vida inesperada. Mas é na noite de Natal que chega a surpresa maior. O Altíssimo é um pequeno menino. A palavra divina é uma criança, que literalmente significa incapaz de falar. A palavra divina se torna criança, incapaz de falar. A acolher o Salvador não são as autoridades da época ou dos lugares, os embaixadores, não. São os simples pastores, que, surpreendidos pelos anjos enquanto trabalhavam de noite, correm sem demora. Quem esperaria isso? Natal é celebrar o inédito de Deus, ou melhor, é celebrar um Deus inédito, que derruba as nossas lógicas e as nossas expectativas.
Celebrar o Natal, então, é acolher na terra as surpresas do céu. Não se pode viver terra a terra quando o céu trouxe as novidades ao mundo. Natal inaugura uma época nova, onde a vida não se programa, mas se doa, onde não se vive para si na base dos próprios gostos, mas para Deus e com Deus, porque do Natal, Deus é o Deus conosco, que vive conosco, que caminha conosco. Viver o Natal é deixar-se sacudir pela sua surpreendente novidade. O Natal de Jesus não oferece o calor reconfortante da lareira, mas o arrepio divino que sacode a história. Natal é a revanche da humildade sobre a arrogância, da simplicidade sobre a abundância, do silêncio sobre o tumulto, da oração sobre o meu tempo, de Deus sobre o meu eu. Celebrar o Natal é fazer como Jesus, vindo para nós necessitados, e ir em direção de quem precisa de nós. É fazer como Maria, confiar dóceis a Deus, mesmo sem entender o que Ele fará. Celebrar o Natal é fazer como José, levantar-se para realizar aquilo que Deus quer, mesmo se não é segundo os nossos planos. São José é surpreendente. No Evangelho ele nunca fala. Não há uma única palavra de José nos Evangelhos. O Senhor lhe fala em silêncio, lhe fala no sono. Natal é preferir a voz silenciosa de Deus aos rumores do consumismo. Se soubermos estar em silêncio diante do presépio, Natal será também uma surpresa, não uma coisa já vista. Estar em silêncio diante do presépio, este é o convite para o Natal. Bem, será Natal se, como José, dermos espaço ao silêncio. Se, como Maria, dissermos: eis-me aqui. Se, como Jesus, formos próximos de quem está sozinho. Se, como os pastores, sairmos de nossos recintos para estar com Jesus. Será Natal se encontrarmos luz na gruta de Belém. Será Natal se procurarmos o brilho cintilante. Não será Natal se procurarmos o brilho cintilante do mundo, se nos enchermos de presentes, almoços e jantares, mas não ajudarmos pelo menos um pobre que se assemelhe a Deus, porque no Natal Deus veio pobre. Após espera tão longa, e rompe a noite que é dia, até palácios diante da estrebaria, até palácios se apagam diante